Glória a Deus, cumprimento a igreja, capaz de ser essa noite, amém, irmãos? Vamos dar início, à nossa lição número... os irmãos estão ligados. Convido a igreja para nos colocarmos de pé. Achei que ia pegar os irmãos que me pegaram. Convido a igreja para se colocar de pé e vamos orar, irmãos, para Deus estar abençoando mais uma vez esse estudo bíblico. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, Pai amado e querido, meu Deus, nessa noite nós te agradecemos mais uma vez, louvamos o teu bendito nome nessa noite, Pai. Te agradecemos por tudo, te agradecemos por quem o Senhor é e te agradecemos por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Te louvamos e te adoramos, Pai. Queremos apresentar aqui nessa noite esse estudo bíblico nas suas mãos, porque nós somos totalmente dependentes da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia e do teu perdão, Senhor. Sem ti nós nada podemos fazer, então que teu Espírito Santo venha nos guiando, nos direcionando nessa noite. Abençoe a vida dos meus irmãos que já estão presentes, abençoe a vida dos meus irmãos que estão a caminho da igreja, Pai. Abençoe aqueles também que vão futuramente assistir pelo YouTube também, ouvir esse ensino bíblico, que o Senhor possa estar alcançando cada mente, alcançando cada coração, e que a palavra do Senhor não volte para o Senhor vazia, mas antes ela cumpra o propósito para o qual ela está sendo enviada, tudo para a glória e para a honra do Senhor e para a salvação de almas. É o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus é bom, irmãos. Irmãos já podem se sentar nessa noite e abrir na lição número 2, enquanto eu apresento aqui a lição desse trimestre. Lição desse trimestre tem como título: Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O título já é interessante, né? O chamado das Escrituras ao quebrantamento e o poder de Deus. Então a palavra de Deus nos chama ao quebrantamento e ao avivamento. O tema fala de avivamento, então nós vamos passar 3 meses falando do avivamento tão importante e necessário para as nossas vidas. Lição número 2. Lição número 2 tem como título o avivamento no Antigo Testamento. Texto áureo está em Êxodo, capítulo 34, versículo 10. Os irmãos estão vendo um Azinho aí, uma letra A? Êxodo 34, versículo 10. Os irmãos estão vendo a letra A aí também, depois do versículo 10? Essa letra A significa que é a parte A. Pai do Senhor, irmã Elisete. Essa parte A aqui, irmãos, simboliza, que é a parte A do versículo, ou seja, só o começo do versículo. Quando tiver o B, é a parte B do versículo. Vamos lá. Então disse: Eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Verdade prática. A Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como respostas às orações e súplicas. Logo abaixo aí tem a leitura diária. Essa leitura diária os irmãos podem ler durante toda a semana, Começar por essa semana. Quando for amanhã, os irmãos já podem ler. Os irmãos veem que aqui é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, Mas é porque essa revista ela é feita para as escolas bíblicas dominicais. Mas como o nosso estudo bíblico é na terça, quando for amanhã, quarta-feira, Amanhã, quarta-feira, os irmãos já podem começar a ler a leitura bíblica, a leitura diária, para estar aprendendo mais sobre o tema da lição. Agora nós vamos para a leitura bíblica em classe, que está na revista dos irmãos também, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 29 ao 33. 2 Crônicas 34, versículo 29 ao 33. O Pedro vai estar colocando e os irmãos prestem atenção aí em nome de Jesus. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o maior até ao menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor.
E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor, e para guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todo quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se achara em Israel, obrigou a que com tal culto servisse ao Senhor, seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Amém, glória a Deus. Nilma, ainda tem revista sobrando, tem? Irmãos, tem as revistas, viu? Os irmãos que quiserem adquirir a revista, quem não tiver ainda, essas revistas são a revista do trimestre, né? Custa R$9, irmãos que quiserem vão poder levar para casa, irmãos que adquirirem as revistas aí, em nome de Jesus. Pedro vai estar colocando também a revista, Pedro, vai dar para colocar ou não? A revista, vai? E o Pedro vai estar colocando também, né? Quando faltar, mas é bom os irmãos adquirirem, né? Porque essas revistas, elas acabam rápido. Eu vou ler aqui algo na revista do professor, e aí os irmãos só prestem atenção. Na lição anterior, vimos que um dos muitos significados que podemos dar ao avivamento é o retorno às primeiras obras. Olha, um dos significados de avivamento, retorno às primeiras obras. Nesta lição, percebemos dois temas importantes: confissão de pecados e retorno à Bíblia. Esses dois aspectos são indispensáveis para a busca de um verdadeiro avivamento espiritual. Olha, irmãos, para ter um avivamento espiritual, é muito importante também a confissão dos pecados, aliás, é indispensável, né? A confissão dos pecados e o retorno às Escrituras, o retorno à palavra de Deus. Ah, pastor William, eu pensei que para experimentar um avivamento era só eu ir na igreja pentecostal e ouvir muito corinho de fogo, que eu ia experimentar o avivamento. Irmãos, isso aí nós aprendemos semana passada, né? Que são movimentos. Movimento é diferente de avivamento. Avivamento é algo que você leva dentro de você, aonde quer que você vá e por toda a sua vida. Se você buscar todos os dias, você vai estar todos os dias avivado. Não precisa de um ambiente, não precisa de um horário específico, não. Não precisa de um lugar específico, só precisa verdadeiramente estar andando com Deus, né? Cheio do Espírito Santo, e nós vamos ser crentes avivados. Vamos para a introdução que tem na revista de todos. Então, todos acompanhem comigo aí na introdução. Houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento como chuva seródia. Registros como esse no Antigo Testamento fundamentam o ensino desta lição. Então o que eu destaquei aqui logo nessa introdução? Destaquei aqui o comecinho, que vai dizer consequente punição da nação. Então vai nos dizer, né, irmãos, que as nossas escolhas, elas têm consequências. O que nós podemos extrair desse ensinamento aqui é que as nossas escolhas, elas têm consequência. O que é liberdade? Liberdade é poder de escolha. Liberdade é você ter o poder de dizer sim ou de dizer não. Não é verdade? Quem está escravo do pecado não tem liberdade. Porque quem é escravo do pecado não faz o que quer. Faz o que o pecado manda, né? Porque, por exemplo, muitas vezes, quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós podemos ter a impressão de que ser livre é fazer o que quiser. Ah, eu sou livre, eu faço da minha vida o que eu quiser. Os crentes não são livres, porque os crentes não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, não podem fazer aquilo outro. Na verdade, isso é uma mentira do inimigo, né? Porque a palavra de Deus fala que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém.
A palavra de Deus fala que todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Ou seja, liberdade é o poder de dizer não também. Eu dou exemplo de quando eu ainda não era convertido para os irmãos, porque fica mais fácil os irmãos entenderem. Antes eu era dependente o quê? De bebidas, né? Eu ali era viciado em bebidas, viciado em drogas, nessas coisas ruins aí. Então você pergunte para um viciado, chega no viciado e fala assim: vem cá, você pode dizer não à bebida? Você pode dizer não à droga? Ele pode até querer dizer não, mas ele não consegue dizer não. Porque ele já é escravo daquilo ali. É escravo do vício, né? O vício escravizou aquela pessoa. Então, liberdade é o poder de escolha. Hoje em dia, eu posso escolher o que é bom para mim, o que é ruim. Agora, quem está preso no vício não tem como escolher, porque o vício aprisionou. Então, Jesus Cristo, ele disse isso, né? Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Agora, quando nós temos o Espírito Santo e nos entregamos para Jesus, a palavra do Senhor vai dizer: o pecado não terá mais domínio sobre vós. Então, hoje em dia, somos nós que dominamos o pecado. Não é o pecado que nos domina, mas somos nós que temos domínio sobre o pecado. Então, vocês vejam que muitas vezes as pessoas estão aí no mundão, fazendo o que quer da vida delas, né? Achando que são livres. Mas, na verdade, elas são escravas. E aí tem uma frase que eu sempre uso aqui no estudo, porque é interessante, que diz o seguinte: a liberdade do mundo, na verdade, é uma escravidão. Agora, a escravidão de Deus, na verdade, é a liberdade. Porque a palavra nos chama de servos. E o servo é o quê? O escravo. Nós somos escravos de Jesus. Mas essa escravidão é a escravidão que nos dá a verdadeira liberdade. Porque liberdade só em Jesus Cristo. Hoje em dia alguém pode chegar e me oferecer qualquer porcaria que for, que eu tenho o poder de fazer. Não quero. Mas você não pode? Posso, mas não quero. Não é verdade? Tudo posso, tudo me é lícito, mas eu não quero. Agora antes não, irmãos. Antes mesmo que eu falava assim, não quero na hora ali, não, passava um pouquinho, já estava lá. Só bastava convencer um pouquinho ali, já estava lá, né? Escravidão, vício. Então a verdadeira liberdade é o povo crente que tem, em nome de Jesus. E aqui nós vamos ver também que todas as vezes que a nação pecava, o povo pecava, um homem de Deus ou uma mulher de Deus se levantava, que diz aqui na introdução, se levantava de maneira humilde e quebrantada. A única maneira de Deus nos usar para nós sermos diferença neste mundo é se nós andarmos de uma maneira humilde e quebrantada. Falamos isso semana passada. Não adianta o crente subir num salto alto, não adianta o crente andar de narizinho empinado, não adianta, irmãos, porque crente do nariz empinado vai passar prova, né? Porque Deus tem que fazer o quê? Nos moer, né? Moer para que a gente possa ser humilde. Então, o arrependimento precede o avivamento, ou seja, o arrependimento vem antes do avivamento. É o que nós aprendemos na semana passada e vamos continuar aprendendo. Tópico 1, vamos lá para o tópico 1. Panorama do avivamento no Antigo Testamento. Aqui nós vamos estar estudando 3 subtópicos. Aqui nós vamos falar do avivamento no tempo de Moisés, o avivamento no tempo de Samuel e o avivamento no tempo de Josias. Vamos falar desses 3 avivamentos, porque a lição é essa, o avivamento no Antigo Testamento. Então vamos ler aqui o subtópico 1, o avivamento no tempo de Moisés. Quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história de benefícios que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José. Nesse contexto, deixa eu ver aqui que minha revista está novinha, é difícil de... está meio dobrada aqui. Nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ao se aproximar daquela imagem, Deus o chamou para libertar o seu povo do Egito, dizendo: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Diante dessa visão, o Senhor esclareceu que o enviaria ao Egito a fim de libertar o seu povo. Olha a liberdade aí de novo, que nós estávamos falando, a fim de libertar o seu povo. Por intermédio de Moisés, o soberano exerceu juízo sobre Faraó de maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei
deixasse o povo israelita sair daquele país. Então esse foi o avivamento no tempo de Moisés. O povo estava escravo, o povo estava morto espiritualmente, né? Aí Deus levantou Moisés para que o povo pudesse ali experimentar o avivamento que vinha de Deus. O povo começou a adorar a Deus. Quando começou a adorar a Deus, o povo se tornou liberto e se tornou adorador, né? Se tornou avivado. Veja que o povo estava escravo do Egito e Deus libertou o povo, aí veio o avivamento. Falamos agorinha que no mundão, mesmo que as pessoas pensam que são livres, as pessoas estão mortas espirituais. Mas com Jesus, nós somos libertos e começamos a experimentar a verdadeira vida espiritual, uma vida avivada por Deus. Então eu separei algumas coisas aqui também para comentar nesse subtópico. Aqui no meio da lição, irmãos, no meio desse tópico, está escrito assim, ó. Nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe. E logo abaixo está escrito assim também, ó. Deus o chamou para libertar o seu povo do Egito. Duas coisas aqui, ó. Moisés ele foi divinamente chamado, e aqui vai falar, Deus o chamou para libertar o seu povo do Egito. Então veja que é Deus que chama, né? É Deus que chama o crente. Não é o crente que se oferece, é Deus primeiramente que chama. Certa vez, Deus ele fez ali uma pergunta através do profeta Isaías. Deus ele falou, quem enviarei? Aí o crente falou, eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta Isaías falou, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Só que antes de tudo isso, Deus já tinha chamado Isaías para ser profeta. Então Deus é que chama. A questão é se nós vamos receber esse chamado, né? Aceitar esse chamado ou não. Jesus Cristo, ele falou o seguinte, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi a vós, e vos nomeei, para que vocês vão e dê frutos por onde vocês forem, eu que vos escolhi. Então é Deus é que chama. E chamado, ele vem de quê? Chamado, ele vem de chama, e chama é algo que arde por dentro, é algo que queima por dentro. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você começa a servir a Jesus, você começa a fazer a obra de Deus, sempre vai ter algo que vai queimar dentro de você. Algo que você tem vontade de fazer. Algo que você quer fazer. Então isso é o chamado de Deus. Nem todos têm o mesmo chamado. Não adianta eu querer o chamado do meu irmão. Não adianta o irmão querer o meu chamado. Cada um tem o seu chamado. Todos nós somos membros de um só corpo. E todo membro tem uma função diferente. O apóstolo Paulo ele fala, a mão não pode querer ser pé. O pé não pode querer ser mão. O pé não pode dizer que não é do corpo só porque é pé e não é mão. Ele é do corpo da mesma maneira. Já pensou o dedo mindinho? O dedo mindinho parece uma coisa tão insignificante, né? Mas experimente, irmãos. Quer dizer, não quero que os irmãos experimentem, não. Mas você agarrar alguma coisa sem o dedo mindinho já se torna difícil e tem coisa que você não vai nem conseguir. Não é verdade? Às vezes o polegar parece uma coisa tão insignificante, mas o que alguns reis, alguns exércitos faziam antes? Para inutilizar o inimigo. Oi? Aí, menina é estudante da Bíblia, hein? Não é estudante. Então, o que alguns reis faziam, irmãos? Cortavam os polegares. Quem te ensinou isso? Nós já, né, porque teve outras pregações também, né? Aqui. Eu queria ver se ele aprendeu aqui ou na outra igreja. Graças a Deus foi aqui também. Graças a Deus. Então, o exército, irmãos, ele cortava os polegares da mão e os polegares do pé. Por quê? Quando cortava os polegares da mão, o rei ou então os soldados inimigos não conseguiam ali empunhar a espada. Quando eles tentavam empunhar a espada, não tinha firmeza. Já tentou? Até consegue segurar, mas não vai conseguir combater, porque fica em falso, né? Fica algo ali que vai cair com facilidade. E os polegares dos pés? É porque tirava o equilíbrio do soldado inimigo. A gente precisa dos polegares dos pés para ter equilíbrio. Quando tirava os polegares dos pés, o exército inimigo não tinha mais equilíbrio. Os soldados não tinham equilíbrio. Então veja que parece ser uns membros assim, né? Tão pequenininho, parece ser algo insignificante, mas tem grande importância no corpo. É assim também todos nós. Às vezes nós pensamos, nossa, mas eu não consigo cantar muito, eu não consigo pregar muito, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, e muitas vezes nós nos enxergamos pequenos, irmãos. Mas todos nós temos a nossa importância diante de Deus.
Ninguém é maior do que ninguém no corpo de Cristo, ninguém é melhor do que ninguém. O apóstolo Paulo deu até o exemplo também dos órgãos internos. Os órgãos internos nós não conseguimos ver. Ninguém vê os órgãos internos. Mas já experimentou? Claro que não, né? Mas já pensou você viver sem o coração? Você viver ali sem um rim, sem um pulmão? Você não vai ter aquela vida perfeita, você não vai funcionar perfeitamente, não é verdade? Então, o apóstolo Paulo falou, os órgãos internos ninguém vê, mas são tão importantes como qualquer parte do corpo. É assim, às vezes as pessoas pensam, mas ninguém me enxerga na igreja, ninguém me vê na igreja. Os órgãos internos são até essenciais para o corpo. Então, mesmo que muitas vezes a pessoa pense assim, as pessoas são essenciais para o corpo, essenciais para Jesus. É o homem que tem essa bobagem de querer ser visto, querer que todo mundo vê, querer aparecer. É o homem que tem isso, irmãos. Para Deus não tem nada disso. Porque tem coisas que enchem os olhos dos homens, mas não enchem os olhos de Deus. E tem coisas que são desprezíveis aos olhos do homem, mas tem grande valor para Deus. Olha Davi. Davi era um criador de ovelhas, um cuidador de ovelhas. E quando Deus mandou Samuel para ungir ali o rei, Samuel, que era profeta de Deus, foi se impressionando logo com os irmãos de Davi, né? Porque os irmãos de Davi eram altos, eram fortes, eram soldados guerreiros. Aí Samuel pensou, deve ser esse aqui, deve ser esse grandão aqui, esse musculoso aqui. Aí Deus falava, não é isso aí não. Aí Samuel foi pro outro, deve ser esse aqui então, esse grandão aqui, esse outro fortão. E Deus está falando, não é isso aí também não. Acabou ali os filhos, tudo, né? Como é que era o nome mesmo do pai de Davi? Pai de Davi, Jessé. Então quando se acabou ali os filhos de Jessé, aí Samuel, e agora? Aí o pai de Davi, né, falou assim, eu tenho mais um filho, mas ele mesmo, até o pai de Davi estava desprezando, né? Eu tenho mais um filho, mas não deve ser ele não, ele é só um cuidador de ovelhas. Aí quando o profeta mandou chamar Davi, que Davi apareceu, é esse mesmo, esse que vai ser o rei de Israel. Então olha só, era desprezível aos olhos dos homens, mas tinha grande valor diante de Deus. Então não se importa o que os homens pensem de você, que eles acham de você, cumpra o seu chamado que Deus ele vai te honrar. Então chamado vem de chama e chama é algo que arde por dentro. Olha quem apareceu, irmãos. Olha quem apareceu. Vamos lá, irmãos. Aqui eu separei outra coisa também. Aqui foi falado de José. Aqui falou de José. Eu quero só trazer um ensinamento sobre a vida de José. José, muitas vezes nós falamos assim, né? José do Egito. Mas isso está errado, porque José nunca foi do Egito. Ele foi parar no Egito, mas ele não era do Egito. Ele foi parar lá, né? O mais certo de falar é José no Egito, porque a Bíblia conta a história de José no Egito. José, aonde ele foi, ele levou bênçãos. Já observaram isso? Aonde ele foi, ele levou bênçãos. Ele já era um predestinado de Deus e ele era um homem temente a Deus. Era obediente, honrava o nome de Deus e aonde ele foi, ele levou bênçãos. Olha só o que diz aqui em Gênesis capítulo 39, versículo 5. Gênesis 39, 5, irmãos. Diz assim, ó. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Olha só. Deus abençoou a casa do egípcio por amor a José. Por causa de José, a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Veja que José, ele levou bênçãos. Se a gente tiver uma vida de obediência a Deus, uma vida de temor a Deus também, uma vida de honrar o nome de Deus, a nossa missão vai ser essa também. Levar bênção, ser um canal de bênção aonde nós formos. Então o evangelho aí que é meio distorcido, né? Que muitas vezes ensina para o crente que o crente só tem que buscar a Deus para ser abençoado. Vai lá buscar sua bênção. É sua bênção. Vai buscar sua bênção, vai buscar sua vitória. Servir a Deus já é bênção, né, irmão? Servir a Deus já é vitória. Mas a palavra de Deus nos ensina diferente. Deus não levanta a gente apenas para nós sermos abençoados, como nós sempre ensinamos aqui. Deus nos levanta para nós sermos canais de bênçãos aonde nós formos. Porque se nós distorcermos o evangelho, nós vamos ensinar os crentes a serem o quê? Egoístas. É minha bênção, eu vou buscar minha bênção.
Para que você vai servir a Deus? Para buscar minha bênção, a minha. Aí só vai pensar em si, né? Mas na verdade nós temos que querer ser um canal de bênção para outras vidas também. Quando Deus chamou Abraão, que é um chamado, Deus falou para Abraão, ó, sua descendência vai ser muito grande. Eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, vou multiplicar a sua descendência. Mas aí Deus falou, em ti serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, através da sua vida, todas as nações da terra serão abençoadas. Abençoando, te abençoarei. Multiplicando, te multiplicarei. Olha o segredo aí. Abençoando, ou seja, Abraão abençoando, eu te abençoarei também. Abraão multiplicando, Deus ia multiplicar na vida dele também, né? Então, esse é o desejo que nós temos que ter no nosso coração. Não apenas sermos abençoados, mas sermos abençoadores. Porque essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Já ouviu falar que nós temos que dar frutos, né? Uma árvore que dá fruto, ela come do seu próprio fruto? Não, né? A árvore não come do seu próprio fruto. O rio bebe da sua própria água? Não, né? O rio não bebe da sua própria água. Então, nossos frutos não é para nós. Os nossos frutos são para outras pessoas. O único fruto que nós vamos desfrutar que é para nós é o fruto do Espírito, né? Nós vamos desfrutar, mas também outras pessoas vão ser abençoadas através do fruto do Espírito nas nossas vidas também. Vamos lá, subtópico 2. Se os irmãos tiverem algum comentário, alguma dúvida, é o tempo de eu beber uma aguinha. Tempo muito seco, né? Agora é hora de beber muita água. Vamos lá, subtópico 2. O avivamento no tempo de Samuel. Quem quiser trazer a garrafinha nos próximos estudos, viu? Fica à vontade. Porque a garganta seca mesmo. Subtópico 2, irmãos. O avivamento no tempo de Samuel. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado no tempo do sacerdote Eli. Então uma guerra contra os filisteus se instalou na região de Efraim e os israelitas foram derrotados. Resultado, a arca foi tomada, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos, e ao saber da tragédia com seus filhos, bem como a tomada da arca pelos filisteus, o sumo sacerdote Eli também morreu. Foi no contexto desses acontecimentos que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. Assim o povo se humilhou e buscou ao Senhor, que lhe deu uma grande vitória. Um grande avivamento chegou em Israel e Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Então aqui citou o sacerdote Eli, né? No tempo do sacerdote Eli aconteceu ali uma grande tragédia. Os filhos do sacerdote Eli eram bastante desobedientes. Então eles estavam ali em pecado, querendo fazer a obra de Deus em pecado, levando a arca da aliança cheio de pecados, até que Deus pesou a mão, né? Chegou o momento que os filhos de Eli morreram. Seu pai, quando soube da morte dos filhos, o pai caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu também. E aí vai dizer que uma das mulheres, né, do filho de Eli, estava para dar à luz ali também, deu à luz e nasceu um filho ali, a qual ela deu o nome de Icabou. Icabou significa foi-se a glória, né? Acabou-se a glória. Então veja que foi um período ali de bastante desobediência, e aí o povo teve que ser exortado ao arrependimento para poder experimentar o avivamento. Eu separei aqui na lição, ó, lá no finalzinho aqui desse subtópico, está escrito aqui, ó: Samuel exortou os israelitas ao arrependimento e o povo se humilhou. Aprendemos isso na lição passada. Para nós experimentarmos o avivamento, nós temos que nos arrepender e nos humilhar. Não existe avivamento sem arrependimento, sem humilhação. Não existe, irmãos. Temos que assumir uma postura humilde, de arrependimento e de humilhação diante de Deus. Nós lembramos aqui um texto de Tiago, né? Na semana passada, onde Tiago fala ali que nós temos que nos humilhar diante do Senhor, sujeitar a Deus, transformar o nosso riso em pranto, para que no devido tempo o Senhor nos exalte. Arrependimento e humilhação. Aqui eu quero ler, aqui fala de arrependimento, eu destaquei aqui arrependimento, e eu quero ler aqui 3 passagens da palavra do Senhor,
que o Pedro vai estar colocando aqui, ó, sobre essa questão de arrependimento. Pode colocar, Pedro. Mateus 3:1 vai dizer o seguinte: e naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia. Mateus 3:1 é? Mateus 3:1. É porque vai ter que colocar o 2 também, Pedro. Aí você coloca o 2 também. Então apareceu João Batista, né, pregando no deserto da Judéia. O Pedro vai colocar o 2 também, porque eu esqueci de pedir para ele, né, o 2. Então o 2 diz assim, ó: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora o Pedro pode colocar o próximo. Mateus capítulo 4, versículo 17. Diz assim, ó: desde então começou Jesus. Note que o primeiro versículo era João Batista. Segundo versículo, nós estamos falando de Jesus. Olha o que diz aqui, ó: desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Os irmãos observaram? João Batista começou pregando o quê? O quê? Arrependimento. Me ajude, irmãos. João Batista, agora vai ficar mais bonito, quer ver? João Batista começou pregando o quê, irmãos? Agora sim. E Jesus Cristo, ele pregou o quê? Arrependimento também. Olha lá, ó. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora, nós vamos lá para o apóstolo Pedro. O que o apóstolo Pedro pregou? Coloca lá, Pedro, Atos 2:37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? Pode passar, Pedro. 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, ó, arrependimento aí de novo, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos e receberei o dom do Espírito. Ou seja, arrependei-vos e receberei o quê? O avivamento que vem através do Espírito. Então note, João Batista, que preparou o caminho para Jesus, ele pregou o arrependimento. Jesus Cristo, quando veio para essa terra, ele foi ao deserto, e depois que ele saiu do deserto, ele começou ali a exercer o seu ministério, e ele pregou arrependimento. Pedro, depois que foi batizado com o Espírito Santo, lá em Atos 2, né? Ele foi batizado com o Espírito Santo, e aqui Pedro fez a primeira pregação dele. E qual foi a primeira pregação? Arrependimento. Então veja, irmãos, que a palavra de Deus, nós não podemos excluir o arrependimento das nossas pregações. Exortar o povo a se arrepender, né? A todos nós nos arrependermos dos nossos pecados. Porque a Bíblia fala do amor de Deus, né? Evidente, nós temos que falar do amor de Deus, pregar o amor de Deus, mas nós não podemos excluir o arrependimento. Porque muitas vezes nós vemos aí tantas pregações de bênção, né? É bênção para cá, é bênção para lá, é bênção para cá, mas não se fala mais de arrependimento. Arrependimento de pecados. E quando nós tiramos o arrependimento da palavra do Senhor, na verdade nós não estamos pregando a palavra por completo. Estamos pregando a palavra de uma forma incompleta. Então arrependimento sempre fez parte e sempre tem que fazer parte da pregação na igreja também, irmãos. Vamos lá, subtópico 3. O avivamento no tempo de Josias. Vou desligar esse ventilador aqui, que a garganta vai secando. O avivamento no tempo de Josias. Josias foi um rei muito jovem, né? Foi um rei que assumiu jovem ali, mas trouxe um avivamento ali para aquela nação. Tá vendo que a idade não importa, o que importa é se você é cheio da presença do Senhor? Subtópico 3, o avivamento no tempo de Josias. Depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se, caiu na idolatria e no culto dos demônios. Ergueu altares nos pátios da casa do Senhor, fez passar seus filhos pelo fogo e usou de práticas ocultas. Como punição, Deus enviou exércitos assírios para o prenderem com cadeias. Entretanto, Manassés se arrependeu, Deus ouviu sua oração e lhe restituiu o reino. Manassés foi um dos piores reis que já existiram em Israel. Se é que não foi o pior, né? Queimou até os próprios filhos ali, né? Irmão, sacrifício a Moloque, coisas horríveis ali foram praticadas ali no tempo de Manassés. Mas aqui vai dizer que ele se arrependeu, Deus ouviu sua oração e lhe restituiu o reino. Então está vendo que não existe caso perdido? Muitas vezes a pessoa pode olhar assim com os nossos olhares humanos, aí nós podemos olhar e dizer, aquele ali não tem jeito,
aquela ali não tem jeito, aquele ali nunca vai se consertar. Nunca podemos dizer isso, né, irmãos? Nunca podemos dizer. Nós nunca sabemos quando a pessoa pode se arrepender e aí Deus ouvir, Deus restaurar aquela pessoa. Aqui continua dizendo, ó, após a morte de Manassés, seu filho Amon reinou em seu lugar. Infelizmente, esse rei não seguiu o exemplo do pai e governou de maneira corrupta. Por isso, seus servos o mataram e o povo declarou Josias rei em seu lugar. Diante desse momento incerto, o rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Ele derrubou altares aos demônios, destruiu imagens de esculturas e estendeu essas medidas saneadoras às outras cidades. Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. A situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei havia se perdido no templo, mas foi achado durante as obras do santuário. Assim, o Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um novo avivamento espiritual. Uma coisa aqui importante que vai dizer que quando Manassés se arrependeu, Deus restituiu o reino a ele. Quando há arrependimento, há restituição também nas nossas vidas. O arrependimento ele precede a restituição também. Queremos ter restituição em algumas áreas, muitas vezes temos que nos arrepender em alguma área também, né, para que Deus possa trabalhar nessa área que muitas vezes nós tanto esperamos, irmãos. É muito importante também isso. Eu também destaquei aqui na lição uma coisa interessante, ó. A situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei havia se perdido no templo, mas foi achado durante as obras do santuário. Olha, irmãos, o livro da lei estava perdido no templo. Ou seja, a palavra de Deus estava perdida dentro do próprio templo. Muitas vezes nós podemos estar dentro do templo, mas muitas vezes a palavra de Deus pode se perder dentro do templo. Porque qual a motivação que nós estamos indo, né, para a igreja, para o templo? Muitas vezes quando a gente vem para a igreja, e tem muitos lugares que não estão mais priorizando a palavra. Às vezes prioriza muitas oportunidades, às vezes prioriza o louvor, e ali é 2 horas e meia de louvor, e às vezes deixa 10 minutinhos para a palavra, 15 minutinhos para a palavra, né? Aí o pregador tem que pregar ali rapidinho, porque está acabando o tempo. Então isso simboliza isso também, a palavra se perdendo dentro do templo. Nós corremos o risco de perder a palavra dentro do templo. Quando o evangelho está sendo distorcido, quando o evangelho é distorcido, quando é um evangelho falso, aí no próximo culto os irmãos tragam as garrafinhas, tá, irmãos? Senão toda hora a gente fica distraído aqui. Então o que acontece? Quando o evangelho é distorcido, e se eu me desconcentrar eu até esqueço. Então quando o evangelho é distorcido, quando é um falso evangelho, quando não é pregado o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus está se perdendo dentro do templo. Quando nós não damos importância para a palavra, quando nós rejeitamos a palavra, quando nós não gostamos da palavra, a palavra está se perdendo dentro do templo. Aqui nós estamos falando de templo físico, né? Mas nós também somos o templo do Espírito Santo. Será que a palavra de Deus não está se perdendo dentro do templo também que somos nós? Porque a Bíblia fala, se a gente ouvir a voz do Senhor e endurecer o coração, a palavra não vai frutificar nas nossas vidas. A Bíblia fala, se a gente ouvir a palavra também e não entender a palavra, nós vamos ser como aquela semente que caiu na beira do caminho. Vai vir uma ave do céu e vai roubar aquela semente, roubar a palavra. E a pessoa vai se tornar o quê? Infrutífera. Não podemos deixar a palavra de Deus se perder dentro do templo. Às vezes quando o pregador vai começar a pregar, ou quando vai começar o estudo bíblico, o estudo bíblico 1h30, nós não podemos chegar aqui já com esse pensamento, meu Deus, tem que ir para o estudo. Pastor, se não for, pastor, ele é chato, ele vai ficar cobrando, eu tenho que ir para o estudo. Aí quando começa o estudo bíblico, se a gente começar assim pensando, meu Deus, o estudo bíblico é 1h30, vou ter que ficar aqui 1h30, irmãos, a palavra vai se perder dentro do templo. Não vai ter eficácia nenhuma, você não vai receber nada. Você já tem que vir aqui, ó, convicto, Deus ele vai falar comigo. Eu vou prestar atenção na palavra e Deus ele vai falar comigo. Domingo eu tive uma experiência boa. Domingo eu fiquei sentado ali, né? E eu estava perto do pastor Oswaldo. E o pastor Oswaldo teve um mistério de Deus domingo que ele resolveu pregar bem ali perto da bateria, né?
Ele foi para perto da bateria ali e começou a pregar. Eu fiquei preocupado, será que a câmera está pegando ele? Mas começou a pregar ali, irmãos. Passou um pouquinho, eu comecei a me envolver na pregação, comecei a ouvir. Achei um negócio assim tão gostoso, ele pertinho de mim assim. Eu fiquei pensando, meu Deus, devia ser bom estar perto de Jesus também quando ele estava pregando, né? Que os discípulos ficavam tudo ali pertinho de Jesus, admirado com os ensinamentos de Jesus. E domingo eu estava sentindo uma sensação tão boa, porque uma resposta que eu pedi para Deus, eu vi Deus usando a boca do pastor Oswaldo ali, e eu de pertinho, ali pertinho, ouvindo a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus assim, irmão. Então a gente já tem que vir convicto que você vai ouvir a voz de Deus. Você tem que ter essa consciência, eu vou prestar atenção e Deus ele vai falar comigo. O apóstolo Paulo, ele cita uma história, né? Ele cita uma história que ele estava pregando no templo ali, e a pregação foi longa. Aí teve um sujeito que dormiu e caiu e morreu. O apóstolo Paulo, ele orou ali, ressuscitou naquela hora, né? Mas teve essa questão também. Se a gente não der ouvidos à voz do Senhor... Foi esse que caiu, caiu da janela. Eu falei o quê? Falei burro? Ah, sim. Mas foi esse mesmo. Sim, foi esse aí, ele caiu, E aqui eu já tive experiência, que chegou um momento no estudo bíblico que eu estava assim querendo correr do estudo bíblico. Estava querendo acabar bem rápido e querendo fazer o estudo bíblico cada vez mais rápido e estava começando a ficar ruim. Mas por que eu fiz isso? Vou falar para os irmãos aqui. Eu fiz isso porque eu percebi que tinha, graças a Deus não é ninguém que está aqui, viu, irmãos? Mas eu percebi que tinha uma vida que estava bastante agoniada. Todo estudo bíblico estava assim, ficava com cara ruim. E quando eu olhava para a vida assim, eu olhava para baixo e ficava com cara ruim. Parecia que estava agoniado, não via a hora de acabar o negócio. E abrindo a boca e querendo dormir toda hora. Irmãos, isso também é ruim para quem está aqui, sabia? Para quem está aqui na frente isso é tão ruim. Que a gente estuda, a gente se esforça, vem a batalha da mente, a batalha espiritual. Então quando a gente vê as pessoas não dando a mínima, isso não é bom não, irmãos. Isso é muito ruim. Então eu quis começar a apressar o estudo bíblico. E aí começou o quê? Perder a qualidade do estudo. Porque acabou também me afetando, eu que estava aqui na frente. Então quando os irmãos estão prestando atenção, dando ouvidos, participando também, eu até falo, né? Os irmãos podem participar, os irmãos podem fazer uma pergunta, fazer um comentário, um breve comentário, né? Nós só não podemos assim ficar conversando muito tempo, senão eu não consigo, né, terminar a lição. Mas participar, fazer um breve comentário, interagir, é bênção do Senhor, porque me ajuda aqui na frente também. Estava conversando com os irmãos que quando a gente está aqui na frente, sabe qual é a parte mais difícil do culto? Sabe qual é a parte mais difícil do culto? É o começo do culto. É abrir o culto, a gente ora, né? Mas o começo do culto é a parte mais difícil. Porque geralmente no começo do culto as pessoas chegam, as pessoas ainda estão ali em silêncio, as pessoas estão tímidas, né? Às vezes vem a timidez. Então é aquela parte assim que o culto está mais travado, é no começo. É por isso que nós temos que começar a igreja, né? Aqui no estudo bíblico nós estamos aqui para isso mesmo, para aprender, né? É por isso que no começo do culto, irmãos, quem estiver dirigindo aqui na frente precisa de ajuda. Aí a igreja tem que orar junto, a igreja tem que dar glória, a igreja tem que participar. Quando for o louvor da harpa, a igreja louva todo mundo junto também. Ajuda quem está aqui na frente. Aí a pessoa que está aqui na frente vai se soltar, vai se sentir bem, vai interagir com a igreja. Agora se tiver aquele culto amarrado, aquele culto preso, aí a pessoa que está aqui na frente sente muita dificuldade também. Então no estudo bíblico, quando os irmãos estão interagindo também, facilita a nossa vida também, né? Facilita em nome de Jesus. Então é isso, irmãos. A palavra não pode se perder dentro do templo. Se a gente também pensar assim no horário, né? Meu Deus, começou a pregar, esse pastor demora muito na pregação, aí a gente já perde a bênção. A palavra vai ficar perdida dentro do templo. Vamos lá para o tópico 2. Tópico 2. Confissão de pecado e retorno à palavra de Deus. Tópico 2, confissão de pecado e retorno à palavra de Deus. Subtópico 1, o chamado de Neemias. Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Apesar de o templo estar reconstruído, os muros da cidade estavam fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação. Então aqui é o chamado, fala do chamado de Neemias, né?
Aqui nós estamos dando tópico 2, onde diz confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Então o que nós vamos aprender com Neemias aqui também? Que Neemias, ele usou desse princípio de Deus. Ele usou da confissão de pecados para que, não somente ele, mas para que o povo também fosse restaurado e fosse avivado ali. No finalzinho aqui dessa introdução, olha o que eu destaquei. Introdução não, né? Subtópico 1. No finalzinho aqui eu destaquei, ó. Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação. Olha, ele estava orando com fervor. Ele estava orando com grande lamentação. E mesmo assim ele teve que orar 4 meses. Quantas vezes nós não fazemos um propósito ali de 7 dias, 14 dias, 21 dias, aí não vem a resposta, nós pensamos, acho que Deus não quer fazer não, aí a gente desiste. Muitas vezes não é assim? A gente ora determinado tempo por certa situação, não acontece, a gente para, a gente desiste. Neemias, ele cheio de Deus, mas mesmo assim, ele orou 4 meses e com grande lamentação. Não foi aquela oração que você fala, Senhor meu Deus, me ajuda, Senhor, preciso da minha bênção, Senhor meu Deus, abençoe minha vida, amém. Não, ele orou fervorosamente e mesmo assim teve que orar 4 meses. Isso nos ensina, irmãos, que nós devemos orar sempre e nunca desistir. O próprio Senhor Jesus Cristo ensinou isso, a importância da oração perseverante, nunca desistir de orar. Olha só o que Jesus disse em Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas 18, 1 diz assim, ó. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. 2 palavrinhas que eu quero que os irmãos decorem aqui, ó. O dever, 3 palavrinhas na verdade. O dever, então oração é um dever. Olha, oração é um dever. Ninguém é obrigado a servir Jesus. Mas depois que nós servimos a Jesus, nós temos o dever de orar. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, irmãos, nós estamos fazendo o quê? Um voto com Jesus. Aí vem o quê? Vem as obrigações, não é verdade? Nós temos ou não temos nossas obrigações como cristão? Porque muitas vezes nós queremos ter as bênçãos, mas não é só as bênçãos. Junto com as bênçãos vem as obrigações também. Então, o dever de orar, eu acho interessante isso, o dever de orar. Você deve orar, você tem a obrigação de orar, se você quer realmente servir a Jesus. Ele fala, o dever de orar sempre. Ou seja, não é só uma vez ou outra, não é só num propósito, não é só orar uma vez e já achar que serve para a semana toda. Não, tal dia eu orei 1 hora, orei meia hora, orei 2 horas, orei 15 minutos, orei 30 minutos e já serve para a semana toda. Não. Assim como existe o pão de cada dia, também existe a oração de cada dia também. Daniel, ele orava era 3 vezes, né? Daniel orava 3 vezes ali, era o propósito que ele tinha com Deus ali. E ele foi um homem grandemente usado por Deus. Então aqui diz, o dever de orar sempre e nunca, nunca desfalecer. Então isso é um incentivo de Deus, nunca desista, nunca desfaleça. Esse dia eu estava conversando com minha esposa lá, e a gente falando sobre essa questão de orar, e eu falei algo ali com muita convicção, foi algo que Deus colocou no meu coração assim, né, para mim falar. Eu falei, Nilma, a oração é perseverança. Esse negócio que é oração, a gente acha que oração é só orar de vez em quando. Oração é perseverança. Você nunca pode ficar na dúvida, desistir, achar que Deus não vai fazer, né, algo na sua vida. Tem que orar sempre. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Mas o nosso papel é orar sempre e nunca desistir. Porque nessa parábola aqui é a parábola da viúva persistente, né? No final dessa parábola, Jesus Cristo também lhe fez uma pergunta, e essa pergunta é intrigante. Jesus Cristo ele perguntou assim, ó, quando o Filho do Homem vier sobre a terra, ou seja, quando Jesus Cristo voltar, aí ele perguntou, quando o Filho do Homem vier sobre a terra, porventura encontrará fé? Então ele estava fazendo essa pergunta. Será que o Filho do Homem, quando voltar sobre essa terra, ele vai encontrar fé? Por que ele quis dizer isso? Porque são muitos que desistem, são muitos que perdem a fé, são muitos que caem no pecado da apostasia. Apostasia é abandonar a fé. O ímpio ele não cai na apostasia, porque na verdade o ímpio não tem fé em Deus. Quem cai na apostasia é o crente, porque o crente tem a fé em Deus. A apostasia é abandonar aquela fé que outrora você professava. Então muitos cristãos vão cair no pecado da apostasia se não cuidar da sua vida espiritual. Então dever de orar sempre. Comecei um propósito com a minha esposa ali de manhã, já está me fazendo muito bem, já estou sentindo assim outra pessoa, né? Com esse propósito que nós colocamos ali na nossa mente, no nosso coração,
Então já tem melhorado muito. Uma coisa que eu observo, a oração nos traz paz. A oração nos deixa calmos, sabia? A oração nos deixa calmos. Quer experimentar? Muitas vezes a pessoa, estou ansioso, estou ansiosa, estou preocupado com algo. Coloque seu joelho no chão e comece a falar com Deus. Você vai sentir o Espírito Santo te consolando na mesma hora. Eu tive essa experiência certa vez que eu estava bastante preocupado com algo, estava ansioso ali, querendo resolver com minhas forças. Aí eu pensei, não, eu tenho que orar, Deus está me chamando para orar. Eu estava até com vontade de orar. Só que a minha carne do outro lado estava tendo aquela batalha, né? Eu estava com vontade de orar, meu espírito estava com vontade de orar, mas a minha carne estava falando comigo assim, não, você está ansioso, você está nervoso, você não vai conseguir se concentrar. Olha, irmãos, às vezes nossa carne fala isso, o diabo pode chegar também no nosso ouvido, né? Você não vai conseguir se concentrar, você está muito agitado, não adianta orar agora não. Uma voz falou isso na minha mente, não adianta orar agora não, que você está muito agitado. Aí eu lutei contra essa voz, falei, eu vou orar. Fui para o meu quarto, fechei a porta, coloquei meus joelhos no chão. Quando eu coloquei meus joelhos no chão, irmãos, acalmei. Estava querendo sair para resolver o problema. Depois que eu orei, nem quis sair mais. Falei, não, aqui está tão bom. Está tão bom aos pés de Jesus, o problema é que espere. Agora eu estou aqui com o meu Senhor. Fiquei na minha, fiquei quieto. Irmãos, passou um pouco assim, passou um tempo. Não foi nem no mesmo dia, mas passou um tempo assim. Deus me deu uma direção. Algo que eu não estava enxergando para resolver aquela situação. Quando passou uns dias, por que eu não pensei nisso antes? Sabe por que eu não pensei nisso antes? Porque eu não tinha orado. Não tinha pedido a direção de Deus. Então a oração nos dá direção. Falta de direção é falta de oração. Porque quando nós não oramos, nós queremos nos apoiar no nosso próprio entendimento. E a Bíblia fala, não se apoie no seu próprio entendimento, mas confie em Deus de todo o seu coração. Às vezes você fala, pastor, eu não sei como resolver esse problema. Se você não sabe, é porque não é para você saber mesmo. É para Deus saber e te dar a direção. Pastor, eu não consigo resolver isso. É porque não é para você conseguir mesmo, não. É Deus que consegue por você. Mas nós temos que ouvir a voz do Senhor, irmãos. Que Deus ele nos dá a vitória. Vamos lá, voltando aqui, subtópico 2. A confissão dos pecados. A confissão de pecados. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. Esse foi um dos pontos altos da oração de Neemias. Na condição de um intercessor, ele se inclinou entre os pecadores, mencionando a casa do seu próprio pai. Neemias confessou mais: de todos nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. A confissão dos pecados é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. Aqui fala, né? Verdadeiro avivamento espiritual. Ué, pastor William, então existe o falso? Assim como existe o verdadeiro, existe o falso também, né? Tem coisas que parecem avivamento espiritual, mas na verdade pode ser só emoção. Pode ser só nossa emoção. Existe algo que se chama emocionalismo. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Ou pode ser também até a experiência do demônio, irmãos, pode nos enganar, sabia? Até a experiência do demônio pode nos enganar. Depois que surgiu a internet aí, a gente vê cada coisa estranha, né? Na internet, às vezes uns vídeos estranhos ali, que muitos falam, ele está cheio do Espírito Santo. A gente olha assim, tem um discernimento de espírito, né? A gente olha assim e fica com medo de falar, mas muitas vezes pode ser cheio de demônio, não do Espírito Santo. Porque assim como Deus ele é o Criador, o diabo ele é imitador. Às vezes ele quer enganar o povo de Deus também. Assim como existem as línguas estranhas vindo do Espírito, né? Pode existir as línguas estranhas também, ou manifestações espirituais vindo da parte do inimigo para confundir o povo também, meus irmãos. Aqui uma coisa interessante, vai dizer que Neemias ele confessou os pecados, mas ele não confessou só os pecados do povo, porque Neemias já era um homem de Deus, né? Neemias já andava com Deus. Ele podia muito bem chegar assim e fazer uma oração orgulhosa. Senhor, esse povo é pecador. Perdoe o pecado desse povo. Esse povo está pecando toda hora. Não, ele falou, Senhor, o seu povo pecou, eu pequei, os meus pais pecaram, os nossos pais pecaram. Então veja que ele confessou os seus pecados e o pecado de todo o povo também. É assim também, nós nunca podemos assumir uma posição de superioridade diante de ninguém, irmãos. Achar que está melhor, aquela oração soberba igual a oração do fariseu, não.
Apóstolo Paulo, ele entendeu muito bem isso. O apóstolo Paulo, um homem bastante usado por Deus, cheio do Espírito Santo, mas ele falava para a igreja, ó, dos pecadores eu sou o maior, né? Se colocava numa posição de humildade. Não vê também a história de Jó? Jó é interessante. Jó, ele intercedia também, claro que ele intercedia pela sua vida, pelos seus pecados, mas ele fazia sacrifício também pelos filhos, né? Ele sacrificava pelos filhos. Antes dos filhos pecar, ele já estava sacrificando. Ele falava, Senhor, se porventura os meus filhos pecarem, já está aqui o sacrifício, perdoa eles, né? Então é isso, irmãos, nós temos que nos sacrificar por outras pessoas também, orar pelas nossas vidas, pedir perdão pelos nossos pecados, mas também interceder pelas pessoas, porque nós corremos o risco de muitas vezes no lugar de orar, a gente corre o risco de julgar, né? Ah, aquele ali não quer nada, ah, aquela ali não quer nada, ah, é um perdido, é uma perdida, não quer nada com Deus, e abandonar para lá, né? E não querer orar mais pela pessoa, que ele não quer saber de Deus, não oro mais não. Já ouvi até na igreja mesmo, porque tem um texto em João, que esse texto em João diz assim, que existe um pecado para a morte. Aí João fala, ó, por esse pecado eu peço que vocês não orem, porque é o pecado para a morte. Só que o pecado para a morte é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? É o único pecado que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então João estava falando ali de um pecado específico, falando assim, ó, esse pecado aí não adianta você orar, porque esse pecado a pessoa não se arrepende. É um pecado que não tem arrependimento. E às vezes a pessoa entende errado, e eu já ouvi dentro da igreja mesmo, um cristão falando assim, pastor, tem pecado que a gente não deve nem orar não, porque apóstolo João falou que tem pecado que não é para a gente orar não. Só que tem que entender direito as coisas, né, irmãos? Então eu vi ali um ressentimento, uma mágoa da pessoa, e a pessoa falou, eu não vou orar mais não. Até na palavra de Deus fala que tem pecado que não é para a gente orar. Então quer dizer, olha, aí que a pessoa tem que orar mesmo, porque eu percebi que a pessoa estava com ressentimento, com uma mágoa. Aí eu tive que explicar, não, peraí, não é assim não, não é assim não, esse pecado aí tive que explicar, né? Porque é perigoso o crente confundir isso. Ah, tem a passagem de João que fala que não é para orar, não vou orar. Não é assim não, irmãos, temos que interceder também pela essa nação pecaminosa, né? Não amaldiçoar, mas orar para que as vidas sejam libertas também. Aqui diz, ó, que Neemias, ele se colocou na posição de um intercessor. Então, além dele orar com grande lamentação, orar por um grande período de tempo, ele ainda orou por todo o povo, ele não orou só pela sua vida. As nossas orações, elas não podem ser egoístas, as nossas orações têm que ser orações de misericórdia por outras vidas também. E aqui eu quero ler uma passagem que está lá em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, que nós estamos falando de intercessores, né? De intercessão. Olha só, sempre eu ouvia os cristãos antes falando assim, tem que se colocar na brecha, se coloque na brecha, varão, tem que se colocar na brecha, ou às vezes o cristão falava, eu vou me colocar na brecha, e eu não sabia o que é isso. Quando era o novo convertido, eu não sabia. O que é isso, colocar na brecha? O que significa esse negócio de colocar na brecha? Até que eu descobri. Está em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, que diz assim, ó, Deus é que está buscando alguém aqui para orar. Olha só. E busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. O próprio Deus estava procurando alguém para interceder pela nação. Deus ele estava procurando alguém para interceder pelo povo. Olha só. Busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim. Então estar na brecha é estar orando perante Deus, né? Agora o interessante é que Deus vai dizer que não achou ninguém. Olha, irmãos. Procurou alguém para orar e não achou ninguém. Triste, né? É assim na igreja, irmãos. Na igreja nós sempre estamos procurando, né, pessoas que podem orar pelas nossas vidas, pessoas que possam orar na igreja também, nos propósitos, nas consagrações, os propósitos que nós temos também individual ou coletivamente. E graças a Deus, ele tem achado pessoas para orar aqui neste lugar, né? Graças a Deus, irmãos. A consagração sempre é uma bênção do Senhor, nas terças e nas quintas-feiras. Então eu costumo dizer aqui para os irmãos, tem irmãos que são novos aqui, os irmãos não pegaram um período. Teve um período que nós passamos aqui uma dificuldade tremenda, que eu até cheguei a pensar que ia fechar. Até fiquei assim desanimado, entristecido, e eu cheguei a pensar assim, meu Deus, será que vai fechar essas portas? Aí sabe o que Deus fez?
Deus procurou pessoas para orar. Pessoas que pudessem estar na brecha. E a consagração era só no sábado. Depois que passou para a quinta, como é que foi? Depois que passou para a quinta, né? Era só no sábado, no começo. Aí depois passou para terça e para quinta, né? Aí depois passou para terça e para quinta. Deus levantou pessoas para orarem aqui, né? Aí no lugar da consagração ser só um dia, a consagração passou a ser 2. Ou seja, o diabo queria que a gente parasse de orar. O diabo queria... Meu Deus do céu. O diabo queria que a gente desistisse. Mas o diabo quebrou a cara, porque a oração fez foi aumentar. No lugar dele nos parar, a oração fez foi aumentar aqui neste lugar. E a igreja que estava ali, pouquinhas pessoas, estava um negócio assim meio desanimado, estava um negócio ali meio jururu, que fala? Jururu? Estava assim meio jururu o clima, né? E tinha acabado de sair da pandemia. Mas, irmãos, depois que começou as consagrações, Deus começou a levantar vidas aqui deste lugar. E essa obra tem sido avivada porque aqui tem oração e palavra. Que nós vamos aprender que o avivamento vem através do ensino também. Olha só, vamos aqui para o subtópico 3. O avivamento pelo ensino. Falamos do avivamento pela oração. Agora vamos falar do avivamento pelo ensino. Olha o que diz aqui, ó. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento, ou seja, o ensino veio antes do avivamento. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus requeria de suas vidas naquele momento crucial para a história judaica, após anos de cativeiro em terra estrangeira. Além da leitura, explicavam-se o significado de cada expressão. E o povo entendeu. Como resultado, sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Houve quebrantamento verdadeiro, alegria e festas. Ali na praça principal, diante das portas das águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém após o exílio. Então, quando tem oração, quando tem palavra, o povo é avivado, aí o povo fica alegre. O povo se alegra, o povo faz festa, irmãos. O povo não fica igual aqueles crentes, né, mortos espirituais. Não, o povo se alegra através do avivamento. Aqui eu achei interessante que diz assim, ó, Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, ou seja, de modo que ensina, né, que ensina de uma maneira correta, de modo didático, pausadamente, ou seja, de uma maneira que as pessoas vão entender. Não adianta o pregador chegar aqui e disparar, pregar, parecer um narrador de futebol. Não adianta que os irmãos não vão entender, né? Então o ensino ele tem que ser pausadamente. Já dei um testemunho para os irmãos aqui que certa vez falaram assim, William, você tem até o chamado assim para pregar, você tem um chamado assim para a palavra de Deus, para pregar e tudo, mas só te falta unção. Já falaram isso para mim. Falta só unção para você. Aí eu pensei assim, meu Deus do céu. Aí eu achava que eu não tinha unção, porque eu não pregava daquela maneira, né? Aquela maneira mais forte, aquela maneira mais pentecostal. Não, eu pregava, né, de uma maneira mais tranquila. Eu ia para o rádio ali, irmãos, e pregava de uma maneira tranquila e tudo. Aí chegou um momento que o inimigo começou a botar dúvida na minha mente. Falei, rapaz, você pregando desse jeito aí, ó, essa pregação está muito brocochô, né? Mas aí depois eu comecei a identificar, porque eu identifiquei o meu chamado. O meu chamado é esse mesmo. É para pregar de uma maneira que as pessoas entendam. É para ensinar de uma maneira que as pessoas entendam. Aí quando essa pessoa falou assim, ó, só falta unção. Eu pensei até em desistir. Falei, acho que isso aí não é para mim não, vou desistir. Mas aí, Deus ele sabe o que faz. Eu comecei a receber mensagens do WhatsApp de pessoas que ouviam a rádio. Aí pessoas falando assim, pastor William, eu gosto das suas pregações porque você fala de uma maneira que a gente entende. Ah, então agora eu entendi. Por isso que Deus quer que eu pregue dessa maneira. E não de uma maneira pentecostal. Quem prega de uma maneira pentecostal é bênção. Quando está cheio do poder de Deus, da unção de Deus, é bênção também. Mas como eu disse, cada um tem o seu chamado. E eu não posso querer o chamado do outro. Já dei aqui o testemunho também para os irmãos que certa vez eu quis imitar um pastor pentecostal, pregando assim forte, e pastor pentecostal muitas vezes prega assim, né? Respirando assim. Irmãos, eu fui fazer isso, tentar pregar desse jeito no espelho, né, para treinar. Eu me engasguei que eu quase morro. Chega a sair lágrima nos meus olhos. Eu falei, não, isso aí não é para mim não. Minha garganta demorou umas meia hora para voltar ao normal. Falei, isso aí não é para mim. Então nós temos que ser usados da maneira que Deus quer.
e não da maneira que o homem quer. Não se importe com o que o homem fale. Seja usado da maneira que Deus quer te usar. Então olha só que interessante, irmãos. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus requeria, né, de suas vidas naquele momento crucial para a história judaica. E olha só depois o que diz aqui, ó, bem no meio aqui do subtópico, diz assim, ó, além da leitura, explicavam-se o significado de cada expressão, e o povo entendeu. Isso aqui é importante, ó. Neemias mandou ler a palavra pausadamente, né? E também explicava cada expressão. Vocês já observaram que muitas vezes, quando tem uma palavra difícil de entender, que a gente não sabe o significado, eu procuro trazer o significado da palavra? Ó, irmãos, essa palavra significa isso, essa palavra significa aquilo, essa palavra significa aquele outro. Por quê? Porque fica mais fácil da gente entender. Porque às vezes a palavra é uma palavra assim tão difícil que a gente fica até com medo de aprender, né? Eu não sei nem que palavra é essa aí, fica até com medo de aprender. Mas depois que a gente aprende o significado da palavra, aí nós pensamos, nossa, mas é uma coisa tão simples. Como que eu não soube, né? Como que eu não quis aprender isso antes? Então a teologia muitas vezes vai ter isso, vai ter palavras difíceis, mas nós não podemos ter o medo de aprender. Ter o medo de saber o significado da palavra, porque o significado nos ajuda a entender. Foi assim que Neemias fez. Ensinou o significado de cada expressão e o povo entendeu. E quando o povo entende, tem resultado. Porque diz aqui, ó, como resultado sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Houve aquebrantamento verdadeiro, alegria e festas. Então temos que procurar entender a palavra para experimentar este avivamento também. Aqui diz também, ó. Agora é o subtópico, não, é o tópico 3, que já encerrou. Tópico 3, vamos para o tópico 3, que é o último tópico para nós estarmos encerrando essa lição. Tópico 3, o avivamento e a palavra de Deus. Subtópico 1, a palavra de Deus corrige. Tá vendo, irmãos? A palavra de Deus não é só bênção, não, que Deus vai dar, que Deus vai fazer. Hoje em dia temos que ter muito cuidado, né? Existem profetas que é só entregando bênção o tempo todo. Que Deus vai dar isso, que Deus vai fazer aquilo, que Deus vai dar o carro, que Deus vai dar a chave de ouro, e que Deus vai fazer isso, aquilo, outro, né? Deus ele dá mesmo, Deus ele faz, Deus ele abençoa. Agora imagine, se tiver 200 pessoas na fila, né? Por exemplo, uma fila de oração, que às vezes as pessoas gostam de fila de oração, né? Aí a fila de oração, aí está lá o profeta que entrega a bênção o tempo todo. Aí está lá a fila. Aí de 200 pessoas, já pensou o profeta entregar a bênção para as 200 pessoas? Aí é desconfiar, né? A gente tem que pensar, mas será que dessas 200 pessoas não tem ninguém desconcertado não? Que Deus tem que falar, ó, bota a sua casa em ordem. Dessas 200 é só bênção, 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 bênção. Só daí, irmãos, nós já temos que desconfiar. Profeta que entrega só bênçãos. Eu estava estudando certa vez sobre o profeta Isaías, e vai dizer que o profeta Isaías, ele profetizou 50 vezes em 55 anos. Olha. O profeta Isaías é considerado um profeta maior, um dos profetas que mais profetizaram na Bíblia. E ele profetizou apenas 50 vezes em 55 anos. Está vendo a proporção? Hoje em dia você vê o profeta profetizando 55 mil vezes em 10 minutos, né? Toda hora é profecia, e Deus mostrou, e Deus está mostrando, e Deus mostrou de novo, e Deus mostrou. Irmãos, Deus não mostra assim toda hora através de revelação, não. Deus quer que você leia, que você estuda, que você tenha comunhão com Ele, que você gaste tempo em oração para você ouvir a voz dEle. Se Deus falasse toda hora que a gente quisesse, ficava fácil demais, né? O crente ia ficar acomodado, não ia precisar nem orar mais. Deus, Ele quer tempo com a gente, tempo com comunhão. Eu gosto também da palavra de Jeremias quando fala assim, ó, quando Deus manda Jeremias descer a casa do oleiro. Deus ele fala, vá e desce a casa do oleiro e ali eu te mostrarei. Quer dizer, foi Deus que marcou o compromisso com o profeta para dar a revelação para o profeta. Ó, você vai descer a casa do oleiro e ali eu te mostrarei. Deus é que marcou o dia da revelação. Hoje em dia tem muitos lugares, eu falo mesmo porque os irmãos têm que ter cuidado com isso. Hoje em dia tem muitos lugares que às vezes a pessoa bota assim, ó, quinta-feira que vem vai ter a mesa da revelação. Hoje em dia é o homem que está marcando o dia que Deus vai revelar. Não é Deus que é soberano, mas não, é o homem. Tal dia você vai lá que Deus vai revelar. Isso é o quê? A soberba do homem. A arrogância do homem, irmãos. Não é de Deus, não. Né? Então esse negócio, a mesa da revelação, aí junta aquelas coisas místicas, porque já se torna algo místico.
E as coisas de Deus são coisas sobrenaturais, não é esse misticismo aí que tem, não. Misticismo tem em cartomante, tem naqueles que joga tarô, né? Vidente, essas coisas. Essas coisas são coisas místicas. As coisas de Deus são as coisas espirituais e sobrenaturais. Às vezes a pessoa pensa que Deus tem que fazer algo assim, tremendo para revelar alguma coisa. Não, irmãos, muitas vezes Deus vai revelar de uma forma tão simples. Deus, ele fala a nossa língua. Deus, ele quer falar de uma maneira simples para todos nós também. Não precisa daquele show pirotécnico, não, para Deus revelar, não. Deus, ele fala de uma forma suave, de uma forma simples. Deus, ele fala através da palavra dele. Todas as vezes que você lê a palavra, que você ouviu uma pregação, pode ter certeza que Deus, ele está falando. Porque ele é soberano, ele faz do jeito que ele quiser. Então, eu costumo dizer, se eu quiser a mesa da revelação, eu coloco a minha Bíblia em cima da minha mesa, aí lá em casa vai ter a mesa da revelação, que eu vou estar lendo a palavra de Deus, que é a maior de todas as revelações. Então temos que ter muito cuidado com essas mentiras de hoje. Jesus Cristo mesmo falou, os falsos profetas, eles vão se multiplicar cada vez mais. Quando virou moda esse negócio de live aí no Facebook, hoje em dia parou mais, mas no começo era tanta live aí de profetada, né? Profetada, eles iam para o monte e começavam a filmar, botavam ali uma arca da aliança, que não pode nem fazer mais hoje, né? E profetada através de profetada. Aí quando você ia ver, 3 mil pessoas, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas na live, olha o que o povo quer aí. Quer a porta larga, né? Quer a porta larga. Então temos que ter cuidado com isso, irmãos. Vamos lá para o subtópico 1. A palavra de Deus corrige. No Novo Testamento há um padrão de culto a Deus, de decência e ordem, como diz o apóstolo Paulo. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Veja que o que marca essa orientação apostólica não é o exibicionismo espiritual ou mero emocionalismo, nem as expressões irreverentes do culto. Aqui a orientação para um culto avivado, de acordo com a palavra de Deus. Nesse culto, Deus pode enviar um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Então a palavra de Deus fala para a gente fazer tudo com ordem e decência. Às vezes a pessoa pensa assim, um culto com ordem e decência não é um culto avivado, não. Não, o verdadeiro avivamento vai vir através de um culto onde tem ordem e decência. Onde tem reverência a Deus, reverência às coisas de Deus e respeito ao nosso próximo também, né? Um culto com ordem e decência traz respeito ao nosso próximo também. Porque já pensou, irmão, você está lá na igreja, lá, querendo receber de Deus, com a sua maneira de adorar, e o irmão do teu lado está ali, gritando no teu ouvido, rodando, né? E muitas vezes até te acertando ali. A Neide tem, né? A Neide tem o exemplo ali da prima dela, a minha esposa, da sobrinha, né? A Ieda, da sobrinha. Foi lá para a igreja estava tão pentecostal nesse dia, tão pentecostal, que o rapaz deu um murro na orelha dela. Né? Acertou a orelha dela e ela nunca quis mais ir na igreja não, irmãos. Oi? Aí, ó. Nunca mais quis voltar. Ou seja, ela não era evangélica, foi para a igreja evangélica, aí esse rapaz escandalizou, a menina nem quis mais voltar na obra, na igreja. Aí eu pergunto, isso é de Deus? Deu um murro na orelha da menina. Então, ó, nós não somos sensacionistas, nós somos pentecostais. Nós cremos nos dons, batismo com o Espírito Santo, língua estranha, culto avivado, tudo isso é bom e eu gosto de ver, né? Só que isso tem que ser tudo de decência e tem que ser tudo dirigido pelo Espírito Santo. Não pode ser o homem que inventa. Aqui foi falado de exibicionismo. Infelizmente, muitas vezes tem isso na igreja, né? O exibicionismo, o homem quer aparecer mais do que Deus, né? Na igreja. Aí vai lá, bota um terno que falta botar luz de LED no terno, falta botar uns LED no terno para aparecer, né? Um sapatão, essas coisas assim. O quê? Para aparecer, para tomar a glória de Deus, irmãos. E a glória é de Deus e não nossa. Eu gosto muito de João Batista, porque João Batista, ele era interessante. O pessoal chegava assim em João Batista e falava, é você que é o Messias? É você que é o Mestre? É você que é Jesus? É você que é o Filho de Deus? E João Batista falava assim, eu não sou a luz, mas eu aponto para a luz. Eu não sou o Messias. Aquele que vem após mim, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Aí certa vez chegaram para João Batista, né? Os discípulos sempre querendo disputar assim. Aí chegaram para João Batista e falou assim, João Batista, os discípulos de Jesus estão batizando mais que os seus discípulos.
é como se quisesse ele atiçar uma contenda, né? Atiçar uma disputa. É como se falasse, ah não, vai deixar? Os discípulos de Jesus batizam mais que o seu, vai deixar? Ah não, eu não deixava. Chegou ali querendo atiçar uma disputa. Aí sabe o que João Batista respondeu? João Batista falou assim, ó, importa que ele diminua, que ele cresça e eu diminua. Importa que eu diminua e ele cresça. João Batista estava nem se importando se os discípulos de Jesus estavam batizando mais. Ele fazia era gostar, né? Então ele exaltava Jesus. Ele não se exaltava, ele exaltava Jesus, irmãos. Então não pode ter exibicionismo, não pode ter emocional. A gente se emociona, claro, no culto. Mas muitas vezes existe o emocionalismo. Apelar muito para as emoções das pessoas. Começar a gritar aqui e tal, só para atiçar o quê? As emoções das pessoas. Então, às vezes a pessoa pode se emocionar ali na hora, mas não recebe nenhum ensinamento. Sai no outro dia, sai da igreja e no outro dia está a mesma coisa. Por quê? Não aprendeu nada. Então o movimento é bom, o movimento avivado é muito bom, mas nós temos que ter cuidado para não confundir emocionalismo, exibicionismo com avivamento. Avivamento é outra coisa. Avivamento é um ensino, quando nós assimilamos verdadeiramente o ensino dentro de nós, e isso nós vamos levar para o resto da nossa vida, irmãos. Nós vamos levar. E aqui fala, né, que quando tem esses elementos, aí a igreja experimenta o genuíno avivamento, um avivamento poderoso. É como eu falei, às vezes o culto começa meio assim devagar, né? Às vezes nós estamos meio tímidos, mas quando começa a desenvolver o culto, irmãos, que a gente começa a adorar a Deus e dar glória, sentir a presença de Deus, os louvores, a palavra, né? A gente começa a experimentar o genuíno avivamento e a gente sai para a nossa casa regozijando. Outra coisa interessante, só para encerrar esse tópico aqui, é que fala, ó, quando nós nos ajuntamos, cada um de vós, ó, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, cada um de nós temos algo para oferecer no culto. Cada um de nós temos algo, né, para passar para o nosso próximo, para passar para a nossa igreja. Então, quando fala de ordem e decência, é muito importante a gente aprender isso, né, sobre as oportunidades. Quando fala de ordem e decência, a igreja, ela tem um horário, né? Um horário para começar o culto e um horário para terminar. Muitas vezes, as pessoas têm que trabalhar cedo no outro dia. As pessoas acordam de madrugada, 4 horas, 5 horas, tem que trabalhar cedo no outro dia. Muitas vezes, às vezes acontece esses casos, que a esposa vem para o culto e o esposo não vem, o esposo fica esperando lá. Às vezes pode ser o contrário também, o esposo vir e a esposa não vir, né? Agora imagina a situação, que para a mulher às vezes é mais complicado. Às vezes a esposa vem, aí o esposo não vem. Aí o esposo fica esperando a esposa lá. Agora já pensou se o culto passar de 2 horas, aí estende para 3, 4, 5 horas de culto? Aí o esposo daquela esposa que foi para o culto vai ficar brabo, vai ficar com raiva, não vai nem deixar a mulher mais ir para a igreja, né? Vai falar mal da igreja, não vai nem deixar mais. Então está vendo que nós temos que ter uma ordem, nós temos que ter uma decência para não atrapalhar também até mesmo a vida do nosso próximo. Temos que ter cuidado com isso aí também. Então, quando o avivamento é de Deus, não vai trazer confusão para a igreja. Outra coisa importante, irmãos, quando o culto passar um pouquinho do horário, se é de Deus, não vai trazer confusão. Vai trazer edificação, vai trazer paz, vai estar tão bom que a gente não vai querer nem ir embora. Agora, se tiver alguém que tenha que ir embora, precise ir embora, irmãos, nós temos que entender o seguinte, a pessoa tem que ir em paz. Ninguém pode ficar julgando, saiu antes de acabar. Não, a pessoa é que sabe da situação dela, né? Aí vira uma coisa assim bastante abençoada. A pessoa pode ir em paz, é a pessoa que sabe da vida dela, da situação dela, né? E assim o culto todo sai edificado do culto, né? Sem problema nenhum. Então a ordem e a decência no culto traz o verdadeiro avivamento também. Subtópico 2, para encerrarmos essa lição. Cuidado com o formalismo. Falamos aqui, né, que tem que ter cuidado também com o movimento, né? Quando não é direcionado pelo Espírito Santo, o movimento é bom, quando é do Espírito. Mas nós temos que ter cuidado também com outro extremo, que é o formalismo. Com formalismo, queremos dizer a respeito do que é formal, metódico e rigoroso. É o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. É verdade que não é errado observar regras, preceitos e métodos. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõem a necessidade espiritual da igreja.
Ora, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja. Os corações estão sensíveis à voz de Deus, os dons espirituais atuam de maneira abundante, a atmosfera espiritual muda o ambiente, Deus age em favor do seu povo. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. Então, só para encerrar aqui, irmãos, nós falamos do emocionalismo, né? Que muitas vezes nós temos que ter cuidado. Às vezes nós achamos que é o Espírito Santo, mas às vezes é o emocionalismo, o nosso emocional, né? Não é errado se emocionar, mas nós não podemos confundir isso com o avivamento do Espírito Santo de Deus. Porque emoção você sente até no estádio, né? Você vai no estádio de futebol, seu time está jogando ali, você torce para algum time, e estádio de futebol, aquela torcida cantando aquele negócio. Certa vez eu estava com um amigo meu, eu não era evangélico ainda não, mas eu estava com um amigo meu e eu fui para o estádio. Quando nós chegamos no estádio, que a torcida começou a cantar, um amigo meu olhou para mim e falou assim: olha, eu estou todo arrepiado. Os cabelinhos no braço dele, irmão, estavam tudo em pé, todo arrepiado. E eu falei: eu também. Só que eu, né, apesar de não ter muito cabelo, eu estava sentindo arrepiado, era na cabeça, era minha cabeça estava toda arrepiada. Então veja que isso é o quê? Nossas emoções. Nós somos seres emocionais. A presença do Espírito Santo nos faz arrepiar também, né? Nos faz chorar, nos faz sentir essas coisas boas, faz também. Mas muitas vezes também pode ser o nosso emocional também em ação. Então falamos aqui do emocionalismo, mas tem também a questão do formalismo. Aí nós não podemos cair no extremo, né? Aquele extremo de querer estar o tempo todo pulando. Mas existe outro extremo também, de ser formal. Formal é observar com rigor as regras. É querer as regras ali nos mínimos detalhes. Aí já corre o risco também de esfriar o culto também, né? Tudo bem certinho, tudo arrumadinho, tudo, né? Perfeitamente ali, cumprir as regras perfeitamente de uma forma rigorosa. Aí nós temos que ter cuidado para não impedir a ação do Espírito Santo, né? Porque nós corremos o risco de impedir a oração do Espírito Santo. Tem pastores que são muito formais também, isso pode até trazer esfriamento para a igreja. Essa questão até da entonação da voz, às vezes a gente vê pastor assim que chega na igreja e fala: meus irmãos, meus amados irmãos, agora nós vamos começar lendo a palavra do Senhor e eu peço que os irmãos sentem. Aí fica aquele silêncio. Então isso é o quê? Excesso de formalismo. Porque nós não podemos ser irreverentes, desrespeitar a palavra de Deus, desrespeitar o Deus da palavra, mas também, irmãos, nós podemos sermos pessoas alegres. Nós podemos muitas vezes descontrair para que as pessoas não fiquem tão presas. Deus me deu essa direção de muitas vezes quando eu vejo que a igreja está assim tímida, a igreja pode estar muito presa, às vezes nós descontraímos um pouco, para os irmãos se sentirem à vontade, para os irmãos se sentirem bem, porque aonde há Deus, há alegria também. A alegria do Senhor é a nossa força. Agora já pensou você ir para o culto e sair mais oprimido do que você entrou no culto, né? Deus não está aqui para oprimir ninguém. Deus quer ver o seu povo feliz, o seu povo alegre, apesar das lutas, né, meus irmãos? Então a descontração também faz parte, mas tudo com ordem e com decência e com respeito ao Senhor. A questão do formalismo também, existem dois extremos. Um extremo é aquele crente que só ora. Tem aquele crente que ora, né? Porque diz que o avivamento vem através da palavra também. Agora, já pensou aquele crente que não gosta de estudo bíblico? Aquele crente que não gosta de escola dominical, que nunca aparece na escola dominical? Então tem crente que ora muito, ora, jejua, vai para o monte, paga preço de oração, ora de madrugada, ora muito, mas não gosta de EBD, mas não gosta de estudo bíblico. Esse crente corre o risco de se tornar o quê? Fanático. Espiritualizar tudo. Achar que tudo é demônio para todo lado, e tem que sair tacando óleo em tudo. Tacar óleo em tudo aqui, tem demônio nessa caixa. Então, irmãos, qual é o risco de se tornar fanático? Porque falta o quê? O ensino. Agora já pensou, agora existe o outro extremo. O extremo daquele que só estuda, faz curso de teologia, bacharelado, está estudando o tempo todo, mas não ora de jeito nenhum. Aí qual o risco de se tornar o quê? Formal demais. É um crente muito formal, quer corrigir todo mundo, quer saber mais do que todo mundo, tudo é teologia. Então, irmãos, as duas coisas são importantes, a oração e o ensino. Jesus, ele falou, crescei na graça e no conhecimento. Você tem que crescer na graça e no conhecimento. As duas pernas têm que crescer juntas. Já pensou que se uma perna crescer mais do que a outra? Aí nós íamos andar o quê? Mancos, né? Então, irmãos, igual eu falei igual eu sempre falo aqui,
Certa vez perguntaram para um pregador: o que é mais importante, a oração ou a palavra? Aí o pregador respondeu assim: o que é mais importante para o pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? Na verdade são as duas, né? Então, oração e estudo, oração e ensino, oração e palavra. Esses dois são importantes para o crente ter uma vida avivada, né? Não nos tornarmos nem fanáticos e nem também formais demais. Porque senão muitas vezes nós vamos achar também, né, que vamos se tornar fariseus, né? Achar que tudo é errado, tudo é pecado e vamos sair condenando todo mundo. Então é importante a oração e o estudo. Conclusão dessa lição de hoje, conclusão. Os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como respostas ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel. Que esses avivamentos... Eita, eu não vou falar essa palavra aqui não. Que esses avivamentos... Leia isso, Suzane, para mim. Veterotestamentários nos despertem para fazer a vontade de Deus nestes tempos de frieza e mornidão espiritual atuais. Então aqui encerrou falando o seguinte, que nós estamos num tempo de mornidão, né, e frieza espiritual. Nós cremos que através desse estudo e através dos cultos, das consagrações, irmãos, essa igreja vai ser uma igreja avivada pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Quem crê, aplauda o nome do Senhor nessa noite, irmãos. Ele que é digno